E aí, Kleber pegou um sistema onde a gente cita isso aí nas aulas sobre esse sistema que tem esses sistemas que na Volkswagen utiliza, né? É mais comum na Volkswagen, que utiliza esse filtro aqui. Então, esse filtro aqui, ele tem a saída dele, ok? Tem a entrada, tá certo? E tem o retorno aqui. Essa mangueira vem da bomba de combustível. Essa aqui é o retorno, porque o regulador de pressão está aqui no filtro, tá certo? E a saída que vai lá para o tubo distribuidor, para a flauta, né? Como popularmente o pessoal chama. Certo? Então, ao invés de o regulador de pressão ficar aqui dentro, ele fica no filtro, né? Então, tu vai ter uma entrada, um pouco diferente disso aqui, lógico. Isso aqui é o mais comum que a gente encontra, né? Sistema sem retorno. Então, você vem da bomba, entra no filtro, no caso do dele lá, né? Vem da bomba, entra no filtro tem um regulador e tem um retorno para o tanque, e no retorno para o tanque não vai ter nada aqui, a não ser a tubulação para encher o reservatório, né? A curva da bomba de combustível. E aí, Kleber, estava com quantos bar de pressão, Kleber? Estava beirando 7 bar, 6,8, mais ou menos isso. Beirando 7 bar de pressão. Então, a pressão aqui é 4 bar, é isso? Esse carro aí trabalha, parece que é com 3,2 a 3,6, mais ou menos isso. Uhum. Normalmente entre 3,5 e 4 bar esses veículos dessa época, né? Estava dando 6 e pouco. Aí Kleber falou para a gente, eu suspeitei que fosse o filtro que estivesse errado, porque na linha GDI, certo, mais moderna, alguns carros da Audi Volkswagen utilizam esse filtro também, e isso aqui, na verdade, lá não é um regulador de pressão, tá certo? Na verdade, lá é uma válvula de segurança, porque a regulagem da pressão no GDI, ela é feita pelo PWM, que comanda a bomba de combustível. Né? O módulo pilota a bomba de combustível, e através do PWM ele vai ajustar, né, a pressão que vai se manter na linha. Mas existe esse dispositivo, porque se a pressão exceder por algum motivo, esse regulador de pressão, entre aspas, né, essa válvula de segurança, ela libera o retorno para o tanque. E lá no GDI, normalmente, vai trabalhar com 6 bar, 6,5, se não me falha a memória aqui, é exatamente 6,5 de pressão. Aí, quando o Kleber falou que estava com 6,5, eu suspeitei que esse filtro tivesse com a aplicação errada, mas não era o caso aqui, né? Então, o filtro estava com a aplicação certa. Então, sempre que a gente tem, né, a gente cita isso lá na aula teórica da bomba de combustível. Essa aula que eu estou aqui, estou mostrando aqui para vocês, é a aula prática já, de diagnóstico. Mas a gente cita lá, sempre que eu tiver uma pressão alta de combustível, sobre pressão, né, nunca vai ser a bomba de combustível que vai causar uma pressão alta, certo? Então, se a pressão está alta, é porque tem algo obstruindo o retorno do combustível. Ok? E aí foi o que foi feito, né? A gente falou para Kleber que ele foi lá e executou e ele removeu o filtro de combustível, né? Desculpe, removeu o retorno. Essa mangueira que vai ligar daqui, ela vai lá para o tanque. Então, ele tirou essa mangueira e aí a pressão caiu. Então, o problema ficou na cara que era daqui, né, da mangueira para o tanque. E aí, para surpresa dele, quando ele removeu o módulo da bomba de combustível, aí eu encontrou isso daqui, né? Então, alguém desavisado, né, instalou um módulo com um regulador de pressão de combustível também. Então, agora o carro tinha 2 reguladores de pressão de combustível, né? Ou desavisado, ou então, só se esse carro foi de propriedade de algum
preparador de motor, né? Ou então alguém que gostava de trabalhar com isso aí, o camarada passou o carro para frente e deixou. E às vezes também acontece isso, né? A gente, quando está dando manutenção, tem que ter o maior cuidado nessas coisas, porque quando a gente pega um carro mais antigo, né? Se passou, às vezes o carro passou pela mão de alguém que gosta desse tipo de fazer preparação, envenenar carro, aí muda, altera componente, né? Altera módulo de injeção, e às vezes, para o que ele quer, funciona. Aí, um dia que ele resolve passar para frente, ele deixa alguns gatilhos no carro, e aí, quando o outro dono pega, vai haver problemas, consumo de combustível alto, ou qualquer outra alteração, e às vezes você fica procurando uma falha no carro, o carro em si não tem defeito, às vezes é uma alteração que foi feita. Eu não sei se era esse caso, mas só já, que a gente já citou outras vezes, só já dando essa dica para vocês, para quem não atentou ainda para isso, porque é o que a gente às vezes acontece na prática aí, não é só uma nem duas vezes. De vez em quando chega esse tipo de pepino, baixa lenta oscilando, baixa lenta alta, tempo de injeção muito alto, né? Então o cara vai, tira toda a maquiagem que o carro tem, levanta o carro, às vezes é rebaixado, bota suspensão original, bota tudo original, mas deixa o módulo lá, o módulo com as alterações que foi feito. Então, tinha dois reguladores de pressão em série aí, né? Então, tinha o regulador de pressão original do filtro e o regulador de pressão que a pessoa colocou lá o módulo, sabe lá Deus por quê. Então, esses dois reguladores de pressão estavam fazendo com que a pressão subisse, ficasse acima do normal, né? O cliente reclamava de quê, Kleber? Só consumo ou alguma outra coisa? Então, na verdade, inclusive, até ia perguntar para o senhor aí, como que, segundo o que o dono desse carro disse, que ele já tem o carro há 4 anos, nunca foi mexida na parte de bomba de combustível. Agora, o motivo dele ter ido para a oficina de guincho foi que ele falou que estava andando com o carro começou a dar uma fumaceira, claro, uma fumaceira de excesso de combustível, né? E aí ele parou numa borracharia para consertar o pneu, né? E desde lá, então, o carro não pegou mais. Ele mandou esse carro de guincho para mim. Sim. Mas foi só o que ele comentou, inclusive até queria entender como é que, se é verídico o que ele falou, que ele estava 4 anos rodando com esse carro desse jeito. E, de repente, foi dar pau agora, por exemplo, 4 anos depois. Rapaz, aí eis a questão, porque é difícil de acreditar numa situação dessa, mas a gente É. também não pode ser leviano e dizer que a pessoa está mentindo, mas só senti isso agora e deu um problema tão grave de fazer com que o motor não entrasse em funcionamento, né? A não ser que esse carro, quando você ajustou o carro, quando você resolveu esse problema, o carro ficou funcionando normal, sem você precisar fazer mais nenhuma alteração? Não, o que eu precisei fazer foi o seguinte: eu já aproveitei o serviço, né? Falei para ele, agora a gente tem que tirar esses bicos, porque como estava com essa pressão exagerada, tá tudo encharcado, realmente o carro estava lavado de combustível por dentro, o motor, né? Quando eu tirei o bico, o terceiro bico estava jorrando combustível, ele não estava nem batendo, ele nem chegava a bater, né, na máquina, eu pus ele na máquina, a máquina reconhecia a resistência, mas o bico não batia, só que ele jorrava, ele chegou a quase transbordar a proveta lá da máquina, né? E aí eu coloquei esse carro diversas vezes, eu coloquei esses bicos diversas vezes para limpar, consegui recuperar o bico. Uhum. Então, a única coisa que ficou um bom tempo ainda depois de resolver o problema do carro foi a fumaceira que ficou, porque devia não, né? Tava tudo lavado de combustível, tanto a parte do motor, o óleo dele completamente contaminado, inclusive já falei para ele voltar na oficina para a gente trocar o óleo do motor, porque com certeza o óleo se contaminou todinho, entendeu? Uhum. E antes de arrumar o carro, o que eu tinha reparado também era a sonda, né? Nesse carro aparece a descrição somente sonda lambda. E eu via que ela ficava sempre em menos 50, menos 60, tirando combustível, tirando no máximo que dava, né? Uhum. E Sim. aí, depois que a gente resolveu o problema, logo de cara ele já ficou em menos 25, mas como estava muito lavado de combustível, acredito que foi isso. Ela ficou tirando combustível ainda por uma meia hora pelo menos, aí depois ela foi estabilizando. Aí ela foi ficando positiva, dentro daqueles 5% lá, menos Uhum. 5, mais 5.
Você E a está falando do ajuste, né, de combustível? Isso, exato. E aí a fumaceira do carro foi cessando, o carro foi diminuindo. Falei hoje com o cliente, ele falou, Kleber, acabou a fumaça agora de vez, não está fumaçando mais nada, está tudo certo com o carro. Falei com ele agora há pouco, antes até de entrar na reunião, para saber como estava. Agora, um indício que esse carro, porque esse carro já é um cliente, né? Eu já fiz alguns serviços nesse carro, né? Eu fiz serviço de revisão, correia dentada, mas nunca tinha mexido com a parte de combustível, porque até o momento ele não tinha alegado nenhum defeito, né? Só que esse carro já vinha dando indício, né? Esse carro teve uma trinca na flauta, e aí eu comecei a ligar os pontos e eu falei, tá explicado por que trincou a flauta. Esse carro Tá estava vendo? trabalhando com uma pressão alta há tanto tempo, então já foi um indício, né? E aí, e aí é um problema que ele não vai ter mais, né? Que com certeza foi causado pela pressão da bomba exagerada, né? Eu perguntei para você se você não tinha feito alguma coisa, porque poderia ter acontecido. De repente ele estava rodando o normal, o sistema se adaptou, como você falou, os ajustes de combustível estavam diminuindo, removendo, tirando combustível, né? E de repente ele poderia ter ido para o álcool, o carro lá é flex, né? Não, no caso aquele lá não, ele é 2003, é só gasolina. Ah, é mais antigo. Mas se bem que 2003 já tinha carro flex. No caso dele é só gasolina mesmo. Tá bom. E Então, carro. poderia ser que tivesse, você não fez ajuste nenhum nem nada e voltou tudo ao normal, então o que provocou a ida para a oficina foi o injetor, né? Foi o Eu injetor acredito que sim. foi o Isso. injetor ter dado problema, né? Porque o que acontece? Se você. Deixa eu ver aqui se compartilhou a tela aqui. Entrada de combustível, tubo distribuidor, o regulador de pressão está aqui na extremidade para regular a pressão. Aqui é a tomada de vácuo que eles têm e aqui o retorno. Então, se você tem uma pressão, se você tem uma obstrução no retorno, né, ou dependendo do defeito do regulador de pressão, certo? Até nessa aula aqui, que é a aula da parte teórica de combustível, que é a aula 39. Acho que é 39, depois eu confiro aqui. Então, se você tem uma obstrução, aí até eu cito, se você tem pressão alta e vazão baixa, tá certo? Então, você tem, aliás, se você tem pressão normal e vazão baixa, você tem um problema relacionado a filtro, bomba de combustível, pré-filtro, tanque de combustível. Agora, se você tem pressão baixa e vazão alta, aí você tem um problema no regulador de pressão. E se você tem uma pressão acima do normal, você vai ter obstrução no retorno. Tem que ser obstrução no retorno para você ter uma pressão acima do normal. Certo? A não ser que você tenha, por exemplo, um filtro muito obstruído de combustível e você coloca o manômetro lá atrás, certo? Aí a bomba vai fazer esforço, o filtro não deixa e a pressão vai dar lá em cima. Agora, se após você coloca o manômetro após o filtro de combustível e existe uma obstrução, uma vez eu peguei um, um Tempra, faz tempo pra caramba isso, acho que eu estava começando a minha oficina ainda, faz bastante tempo, aí tem 20 anos aí. Aí esse carro chegou com uma bomba, um ruído na bomba, e quando eu olhei a pressão de combustível baixa, quando eu olhei o filtro estava inchado, o filtro, sabe? O filtro estava bem dilatado, né? Aí eu saí procurando, seguindo a linha de combustível, aí tinha exatamente no retorno um galho de árvore, não sei como aquilo, ele pegou e prensou exatamente a mangueira, né, retorno não, após o filtro, desculpa. A mangueira após o filtro que ia lá para o TBI, que não era nem multiponto, era monoponto. Então, a pressão ficou muito alta. Então, se eu colocasse o manômetro ali no filtro, a pressão ia dar lá em cima, né? Agora, a pressão após o filtro, lá no perto do TBI, ia dar baixa, né? Porque a gente tem uma obstrução aí entre o filtro e o TBI, ou, no caso aqui, o tubo distribuidor, se for muito pouco. Mas se você tem a linha lá do tanque até o TBI ou o tubo distribuidor, dependendo do sistema, toda livre, e a pressão está alta, ou você tem um defeito no regulador de pressão, ou você tem um defeito do retorno. Se o defeito for no retorno, é aquilo que eu
eu sugeri para a Cleber que ele fez. Se você desligar o retorno, você tira a obstrução, aí a pressão tem que cair para o normal, que foi o que aconteceu, né? Então é só fazer esse teste aí. Pressão muito alta, se é um sistema que tem regulador de pressão, se é um sistema que utiliza regulador de pressão externo, é só você desligar o retorno. Agora,